Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast EFIM Kids. Aqui quem vos fala é Cristiano Tavares. Muito prazer estar aqui com você, muito prazer poder receber você aqui nesse podcast maravilhoso, que é muito agregador, sempre trazendo um tema que é maravilhoso para a sua vida. Aqui você fica sabendo de tudo sobre educação financeira para crianças e adolescentes, tá? Pode ficar aqui. Antes de eu falar o tema de hoje, já dá o seu like aí, compartilha, manda aí para um gestor de escola, para um diretor, para um pai, para uma mãe, para ficar sabendo desse assunto hoje que vai ser aula. Hoje é dia de aula. Então, já te dou um conselho, hein? Pega aí um papel e a caneta, porque hoje tem muito conteúdo legal. E para falar sobre o tema de hoje, né, eu trouxe a nossa querida... nem falei o tema de hoje, gente. Calma aí. O tema de hoje é educação financeira na alfabetização. Olha só, como é que eu ia começar o podcast sem falar aqui do tema? Meu Deus do céu, que falha é essa minha? Mas para isso, eu trouxe uma pessoa aqui que é incrível. Ela sabe muito, gente. É muitos anos de prática dentro de sala de aula. Hoje é atuante, tá? Ela não está aposentada não, está nativa, trabalhando firme lá com aquela garotada maravilhosa numa das maiores escolas aqui do Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. Seja bem-vinda, Jaque Tirana. Muito bom estar aqui com você, tudo bom? Obrigada, Cris. Muito bom estar com você. Obrigada pelo convite. Eu sou Jaqueline de Tirana, como você muito bem apresentou, levantou minha moral. E sou, sim, professora ainda, de chão de sala, como a gente fala. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Sou especialista em alfabetização e letramento e educação financeira pelo Instituto Soper. Então, fiz o EFINC, né, após o EFINC, e também dou aulas no Instituto Soper na pós-graduação em docência, na formação de professores de educação financeira para crianças e adolescentes. Então, eu estou nesse universo aí e amando participar de tudo isso. Muito obrigada pelo convite. Gente, você já percebeu que hoje é conteúdo para dar e vender, né? Lápis e papel na mão. Lápis e papel na mão. E claro, nós temos aqui a nossa querida Marcela Tavares, nossa coordenadora pedagógica aqui do EFIM Kids. Tudo bom, Marcela? Muito prazer ter você aqui de novo com a gente. Tudo bem, que alegria estar aqui recebendo a Jaque, que é minha parceira, né, dentro do EFIM Kids. Dizer que eu sou fã, quero declarar aqui diante de todos, sou fã da Jaque, do trabalho dela, de como ela lida com amor, né, mediante aquilo que foi proposto pra gente, né, e com o público que a gente ama, que são as crianças. E é importante dizer que Jaque é uma das franqueadas, né, do EFIM Kids aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. É algo novo, então estamos todos nos acostumando por aqui. Sim, a Jaque também faz parte da criação do nosso material, ela teria o nome dela, né? O pessoal que tiver acesso ao nosso material didático aí vai estar lá, Jaque de Tirana lá, com muito prazer, porque agregou muito no nosso conteúdo. Verdade. Mas, vamos para o tema? Educação financeira na alfabetização. Jaque, você aí como especialista já está atuando, né, dentro da escola, ensinando além das outras partes, né? E também essa questão de educação financeira para criança. Explica para a gente como é dado essas aulas, como funciona isso, como é essa dinâmica dentro de sala de aula. Tá. Então, eu costumo dizer que quem me levou para a educação foi a alfabetização, né? Eu só fiz pedagogia porque eu queria entender esse mistério de ensinar a ler e escrever. E estou desde então, né? Desde a formação na universidade até hoje em dia. E a alfabetização me trouxe muito dessa particularidade de, assim, é além da leitura e da escrita. A gente precisa trabalhar com que as crianças entendam que não é apenas ler e escrever, o que a gente precisa contribuir ainda mais. Nesse processo, conheci a Aline Soper, nossa mentora, nossa CEO. Fui funcionária da Aline na creche, que ela sempre conta as histórias da creche. Então, entrei na creche como professora, logo assumi o cargo de coordenação. E consegui também fazer esse tipo de, ter essa abordagem, né? O que é pertinente para uma sala de aula, o que é que fica mais difícil na vida do professor com relação a isso. Depois, saindo um pouco da gestão, voltando para a sala de aula, hoje, como você bem falou, atuo dentro de sala de aula de primeiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, que é o antigo CA, né, a classe de alfabetização. Então, eu continuo atuando, estou há 11 anos letivos nessa mesma turma, né, nesse mesmo foco da alfabetização. E isso me traz uma certa
tranquilidade, né, para trabalhar, porque a gente consegue antever algumas dificuldades, apesar que cada turma é única, tem sempre aquelas observações. E nesse meio tempo, eu conheci a educação financeira através da Aline, por um convite dela, que quando ela começou a estruturar, né, já tinha todo o EFINC estruturado, né, o EFINC é a formação de educadores financeiros. E aí ela já tinha tudo estruturado e ela sempre comentava, Jaque, mas a educação financeira é importante trabalhar desde criança. E eu tinha que a gente chama na escola de conhecimento prévio, né, de educação financeira, e eu sempre dizia a ela, Aline, mas a gente já trabalha, tem atividades que a gente fala sobre o sistema monetário. Exato. Aí ela dizia, mas é além disso, Jaque. Aí eu dizia, mas lembra lá na creche, a gente levava as crianças no supermercado para comprar o lanche do dia, e ela sempre, né, falando, Jaque, mas a educação financeira é além disso. E aí ela foi plantando essa semente do conhecimento em educação financeira para dentro da sala de aula, e aí foi quando eu fui convidada a fazer a pós-graduação do EFINC e entendi qual era o desejo dela, de transformar aquela linguagem para o adulto, que seja uma linguagem de fácil acesso para o professor trabalhar em sala de aula. E, né, junto com a Mônica e a Marcela, a gente formou essa equipe de adaptar esse tipo de material para a sala de aula. E aí, hoje, como eu faço isso numa sala de alfabetização? Como é que eu consigo trabalhar a educação financeira, né, independente de ser um tema sugerido pelo MEC, né, na BNCC, ele traz como tema transversal, a gente sabe que tem algumas habilidades da BNCC que eles incluem como educação financeira, mas ainda assim a gente entende que pela metodologia do EFINC, a educação financeira também vai muito além de juros compostos, de levar as crianças para conhecer Casa da Moeda. A gente sabe que tudo isso é importante, né? Inclusive até a Feira do Empreendedorismo. A gente sabe que tudo isso é importante, mas que a educação financeira vai além disso, né? Porque tem os pilares que a gente precisa cuidar. Os pilares, para quem não conhece, é o GCPM, que é ensinar as crianças a gerar, cuidar, proteger e multiplicar os seus recursos financeiros. Então, eu comecei a entender, bem que ela falava que era além disso. Não que estava errado o que a gente fazia, mas que era superficial para uma inteligência financeira para o futuro. Sim. Então, na classe de alfabetização, o que eu consigo fazer é trazer esses dois conteúdos para que eles caminhem juntos. Ora, claro, que um sobressai sobre o outro, né? Uma hora eu sou muito mais educadora financeira na sala de aula do que exatamente a alfabetizadora. Ora eu consigo alfabetizar e puxar a educação financeira como esse tema. E aí até tem algumas sugestões, algumas vivências que eu já fiz e que isso ficou muito claro para mim, né? E para todo o grupo que assistiu esse tipo de atividade. E é interessante que isso foi em que ano já que a Aline falou? 2020. 2020, né? Para você ter ideia de quanto... Isso, na verdade, a Aline já até falava um pouco antes sobre isso. E quanto tempo a gente já está trabalhando em cima do nosso projeto de educação financeira para criança, né? Então, a gente fica até emocionado em ver que hoje nasceu o projeto, né? Hoje nós temos materiais didáticos disponíveis para as escolas. E virou uma metodologia de ensino. Né? E assim, a gente fica muito feliz com isso, né? Mas eu queria saber, Jaque, de você, quais tipos de atividades a gente consegue dar para os pequenos, porque são crianças de quais idades? 6, 7. 6, 7 aninhos, né? Às vezes a gente acha, tem até uma crença limitante de que criança não precisa saber disso, né? E tem até poderia até fazer um tema sobre isso, né? Isso. Que às vezes os pais, eles não falam sobre as contas de casa com os filhos, para meio que proteger ou fazer, ali não tem maturidade ou sabedoria para lidar com esse tipo de informação. Mas eu acho tão importante nós ensinarmos a questão financeira até da própria casa para a criança desde pequena, né? Então a gente fica achando que às vezes criança com 6, 7 anos, 8 aninhos, não precisa saber. Isso está completamente equivocado. Então, a gente confunde até um pouquinho sobre valor, né? O valor absoluto, o que é R$100, por exemplo, e se uma banana vale R$100. As crianças, sim, têm um pouco de dificuldade com relação a isso. E aí é normal. Mas isso não quer dizer que elas não são aptas a trabalhar a educação financeira em si. Né? E eu até
tem uma atividade que é a mais recente, que é uma atividade que eu sempre fiz, que a escola sempre adotou, até uma que na creche da Aline a gente fazia, né, que é fazer compra. Comprar, simular um mini mercado, simular compra e venda de produtos. E aí eu lembro que antigamente, né, a gente sempre fez isso, todo ano fez isso quando vai falar sobre o sistema monetário, mais particularmente onde eu trabalho, a gente tem um acolhimento das crianças para um novo prédio, né, porque eles migram de um prédio da educação infantil e vão para o prédio do ensino fundamental, então o prédio das crianças grandes, e lá sim eles têm a cantina, e lá sim eles já podem comprar o lanche. Então a gente tem essa atividade de uma visita à cantina. Só que aí quando eu falo que a Jaqueline é educadora financeira, chega com mais evidência na sala de aula. Porque antes disso, o que é que eu preciso conversar com a criança? Então, eu fiz toda uma atividade de antecipação. O tema vem como tema sugerido, visitar a cantina. Só que a gente sabe que cada docente, dentro da sua sala de aula, começa, né? Sim. Ele meio que orienta as crianças de acordo com o seu conhecimento, né? A gente sabe que isso é normal de acontecer. A gente tem um leque de oportunidades para fazer. E aí, o conhecimento que eu tenho de educação financeira, claro que isso vai dar um enfoque, né, para a minha turma de outra maneira. Talvez. Claro não, mas talvez dê. E aí, o que é que eu fiz? Eu primeiro fiz uma antecipação da atividade. Antes de ir lá comprar, eles primeiro consultam o preço. Só que antes de consultar o preço, a gente já faz uma lista de desejos. Porque aí eu estou trabalhando o quê? Consumo consciente. Perfeito. Né? Então, no consumo, ao trabalhar, não preciso falar, né? A gente, como professora, a gente não fala. Agora vamos trabalhar consumo consciente. Pega o papel, bota 3 linhas. Não é isso. A gente trabalha, né? Eu sei da habilidade que eu preciso atingir, que eu preciso que minhas crianças entendam. E aí eu procuro estratégias para que isso seja consolidado. Então, primeiro, faço uma lista de desejos, aí a gente conversa quantos lanches, né? A gente precisa ter, quantos lanches você traz no dia? Eu trago um suco, eu trago uma fruta, e eu trago um salgado, eu trago um doce, eu trago eles entram nesse consenso. Isso é bom que gera consciência neles. Exatamente. E aí a gente faz aquela lista, né? Pelo menos 3, e aí sim, a gente visita a cantina, e lá tem um cardápio, por exemplo. Né? E quando eles conseguem visualizar o cardápio, tem o cardápio com o nome e o valor, como todo cardápio. Que é também uma prática que a gente acaba tolhindo da criança. Verdade. A família não costuma mostrar o cardápio para a criança. E aí é quando eu falo da alfabetização financeira, nesse sentido. Ali ele está lendo, está tentando ler, ele está entendendo os valores dos pratos. Ele estava lá na cantina, eu consegui favorecer com os meus estudantes, eles lessem no cardápio. Muito engraçado, Jaque, o que é cookie, por exemplo? O que está escrito aqui? Aí eu precisando, né, meio que traduzir para aqueles que estão na hipótese de leitura ainda, né, menos aprimorada. E fizeram a lista dos desejos, cada um copiando. Teve criança que não copiou, teve criança que foi perguntar. Tem a pesquisa de preço mesmo, de perguntar a atendente. Isso né? é muito Isso é muito legal, né? Quanto é? Tem sacolé? Isso. Tem. Quanto é o sacolé? Aí tem até vídeos muito fofos, né? Que eles escrevendo sacolé Jaque, Sá, S-A, Có, seu. E aí, o letramento financeiro, que eu falo sempre que a gente consegue atrelar nesse processo de alfabetização. E aí fizeram uma lista, todo mundo já anota. A gente volta para a sala. Quando volta para a sala, cada um vai falar o que colocou na sua lista. E aí a gente volta para uma outra reflexão. Um exemplo. Uma criança que coloca açaí, sacolé e suco de uva. Será que essa alimentação vai ser saudável para você nesse dia? Será que vai dar tempo de tu lanchar tudo isso para depois ir para o recreio? A gente faz todo o tipo, porque a gente aprendeu que a educação financeira está atrelada ao socioemocional. Perfeito. E a gente precisa andar junto com isso a todo tempo. Todo Eu tempo. podia muito bem chegar na sala e dizer, acabou, ufa, acabou essa atividade. Mas não, a gente dá continuidade, né? E aí faz esse tipo de reflexão. Outra reflexão que a gente trouxe para a sala, criança que colocou água. Já que eu não quero suco, eu só gosto de beber água. E colocou lá a água e o valor da água. E aí eu trouxe, mas aqui você precisa comprar água? Como é que você faz para beber água na escola? Vou no bebedouro. Aí eu encho minha garrafinha. Será que a gente precisa comprar água, então? Eu acho que não.
Então, vou botar só 2 itens? Só. E tudo bem. Tudo bem. Mas tudo Não bem. é obrigado a 3 itens. Você Sim. não tem que comprar 3 itens. Então, é todo um passo a passo. É um processo que a gente faz numa atividade que toda a vida existiu, né? Olha. Todas as É escolas verdade. fazem isso. Se não é na cantina, vai no jornaleiro. A gente já fez isso. Vai no jornaleiro, vai no pipoqueiro, vai num supermercado próximo da escola. A gente sempre faz isso, né? É uma atividade que não é uma novidade em nenhuma instituição. Mas, com o pensamento financeiro, a gente sabe que, sim, tem outros elementos que a gente pode abordar em uma simples atividade. Então, é feito isso. Depois, como é que a gente faz para convidar essa família para esse tipo de atividade? Porque uma das coisas que as escolas sentem muito, e eu sei, porque eu, além de professora dentro de sala de aula, eu sou psicopedagoga e atendo fora, então a gente escuta algumas coisas. Já, essa semana, tá? São todas histórias reais. Jaque, eu vejo você postando cada coisa linda. Meu filho não faz isso na escola dele. As famílias pensam, né? Tem uma falsa ideia que o que a criança faz é aquilo que ela levou para casa, aquela florinha estruturada. E aí eu falo, não, talvez ele faça. Claro que ele vai fazer, isso é uma atividade. E era só um bingo que eu estava fazendo com o meu aluno, né? Do extra classe. Então, assim, eu tenho esse cuidado também. Como é que eu faço para convidar a família, para motivar a família nesse assunto? Vamos fazer um bilhete. Cada um vai calcular quanto deu a sua lista de desejos, que eu até coloquei como título consulta de preço. Cada um vai calcular a sua lista de desejos e a gente vai para casa. Eu faço um encantamento para que eles entendam que a melhor maneira da família saber disso é através de um bilhete. Mas por que eu usei lista e por que eu usei bilhete? Lista e bilhete são gêneros textuais. Sim. Que estão lá na BNCC, terceiro Sim. ano, trabalho, então eles passam a fazer listas a vida toda, que também é um outro tema que eu já até trouxe, né, no Instagram e tal. A importância da lista, porque primeiro, ela já vai te orientar, te organizar para que não tenha aquelas compras por impulsos, aquelas fugidas da lista de compra que a gente faz como adulto. Faz. Né? E aí Com a certeza. criança precisa ser estimulada a isso. Então, uma das maneiras que eu usei, que eu chamo, né, do letramento financeiro, é disso. Como é que eu vou usar essa alfabetização e esse letramento, essa escrita? O letramento é fazer com que a escrita tenha uma função social. Isso é o letramento em grosso modo, só para te explicar um pouco. E aí, como é que eu posso fazer isso? Ele faz uma lista, que é um gênero textual já usado nos anos iniciais do ensino fundamental. Consigo trabalhar conceitos de sistema de matemática, né? Sistema financeiro, matemática, porque eles vão somar a quantidade, o valor que deu. De cada item. Aquele lanche. Então, até situações engraçadas por causa de centavos, eles ainda não trabalham com centavos. Então, tinha situações engraçadas de criança, Jaque, o meu lanche deu R$71. Que? Para tudo! Pelo amor de Deus, R$71. O que você acha de lanchar um dia na cantina da escola e dar R$71? Eu sabia que não dava. E aí a resposta dela, Comendo olha só, McDonald's, 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Só que o outro item é 7,50. 21 mais 50, R$71. Ela juntou, né? Entendi. Ela não entendeu que era uma Entendi. fração. Eu falei, não, esses 50 centavos é menos que R$1. Ela, Ufa! estava achando. Que Mas assim, gracinha. pela fala dela, pela preocupação dela, já tinha uma consciência financeira ali. Ela já tinha isso entendido que R$71 para um dia de lanche na cantina da escola estava fora da realidade. Que né? graça. E aí tem toda essa discussão. Então, assim, é um trabalho gratificante demais, porque eu consigo pensar na Jaqueline 2019, por exemplo, antes de estudar o EFINC, né, estudar toda a metodologia da educação financeira, que eu sempre fiz isso, como eu te falei, que a gente sempre fez esse tipo de atividade. E a Jaqueline hoje, né, como é que eu atuo dentro de sala de aula e consigo conciliar essas duas ferramentas de aprendizagem, alfabetização e educação financeira? É nesse sentido.
é uma mudança, né, de comportamento do professor. A gente sempre sabe disso, né, que o professor precisa ter essa mudança de comportamento e trazer elementos que já estão presentes na sala de aula. Né? Muitas vezes a gente acha que quando vai trabalhar a educação financeira em classes de alfabetização, por exemplo, não vão dar conta. Porque como é que eu vou falar de juros? Né? Como é que eu vou falar de investimentos? Aí a gente diz, vai falar, calma. Tem toda uma preparação. Alguém pensou nisso. Opa! Né? Alguém pensou sobre isso. Como que a gente aborda isso na escola? Então, assim, é só na verdade, uma atividade para ilustrar mais ou menos como é que eu faço essa união, né, da alfabetização, do letramento, com a educação financeira. As crianças levam para casa um bilhete, que é um outro gênero textual, né, trabalhado no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. E eles levam para casa avisando, com toda a estrutura do bilhete, querido papai e mamãe, bom dia papai e mamãe, dia tanto, vou precisar trazer X reais para comprar lanche na cantina. Cada um elaborou o seu texto e isso vai para casa. Isso é uma maneira que, como a gente sabe, né, nós que somos professoras, a gente precisa trazer essa família para dentro da sala de aula para que ela entenda, como essa mãe do meu outro estudante que acha que o filho não faz esse tipo de atividade em sala. Eu acredito até que faça, só que às vezes não sai. E aí, uma coisa que eu, Marcela, Mônica, a gente sempre falou muito disso nas nossas turmas da pós-graduação. A educação financeira extrapola a sala de aula. Isso. Com certeza. E ela precisa extrapolar a sala de aula. Aí. A gente entende que os pais nesse processo são os aliados nossos. Isso aí. Muito, muito menos para criticar ou apontar erros, porque às vezes a gente fala, né? Poxa, dá para mostrar o cardápio ao filho. Poxa, e parece que é uma crítica. Mas não é uma crítica, é só uma descortinar, como a Marcela fala. Só dizer assim, é possível. Porque às vezes não faz, não é porque não quer. Não faz porque não tem um conhecimento. Exato. É a mesma coisa desse tipo de atividade. Por que eu dou um encaminhamento assim numa atividade que é comum? Né? Todos os anos tiveram. Porque agora eu tenho um conhecimento diferente. E sabe o que é interessante, né, Marcela? Você sabe também disso. É que todo esse conhecimento que a Jaque está falando aqui pra gente, gente, isso não caiu do céu, não. Assim, caiu do céu no sentido que foi uma benção para a vida dela, com certeza foi, mas ela teve que correr atrás. Sim. Ela teve que estudar, ela teve que entender uma metodologia de ensino. E talvez você esteja me ouvindo aí pelo Spotify, ou assistindo a gente pelo YouTube, possa estar se perguntando, mas o meu professor, você que é gestor de escola, o meu professor não tem esse conhecimento. Quando você adquirir a metodologia do EFIN Kids para dentro da sua escola, você recebe esse treinamento. Sim, isso. Você tem acesso a esse conhecimento. Para quê? Para que a aula seja mais completa, mais viva, mais rica, onde a criança chega em casa fazendo comentários com os pais. Pai, mãe, eu aprendi isso, vovó, aprendi titia, aprendi isso, hoje eu entendi o que é juros, hoje eu entendi o que é planejamento financeiro, hoje eu aprendi necessidades e desejos, isso, que está dentro da nossa metodologia, né, Marcelo? Mais do que chegar em casa, é a criança começar a praticar, né, no dia a dia com a família. Eu posso ver quanto custa, eu posso ver o que eu gostaria, a curiosidade, né? O que eu gostaria de comer e quanto vai custar. Eu posso isso, esse valor atende às nossas necessidades. Marcela, se é possível? É possível. Eles são esponjas e é tão maravilhoso que eles começarão desde cedo com práticas saudáveis, né? Eles conseguirão futuramente ter maturidade e entender um pouco do emocional quando estiver desestruturado, né? Sem regulação, falar assim, opa, eu sei qual é o meu ponto fraco, então vou escolher por isso, para que eu consiga obter sucesso e êxito nessa escolha. Então, são atrelados, né, a educação financeira integrativa, o socioemocional, para que, então, a criança esteja preparada para exercer a função que ela escolher, né? E se a criança entender o que é o consumo consciente, ali com 6, 7 anos de idade, gente, acabou. Perfeito. Isso vai eliminar problemas para o futuro
até para dentro da sua própria casa, você, pai e mãe que estão aí nos assistindo. Vê aquela criança que não tem controle com nada, controle até com questões de brinquedos, quer comprar tudo, não, eu quero aquele brinquedo, sabe, sem ter a consciência de que do valor. E desestruturando a Desestruturando a família. E muitas Acontece. vezes nós, como pais, eu sou pai, né? Nós temos aqui 2 mães também, a gente quer dar o melhor pro nosso filho. E às vezes a gente não, muitas vezes, a gente vê ali criança, querendo o brinquedo, querendo aquilo, e se ela tivesse, de repente, A consciência uma financeira, consciência né? financeira, ela te ajudaria. Uhum. E a criança entender, filho, isso aqui é um momento para isso agora. Isso aí. Né? Hoje, graças a Deus, as minhas filhas, nossas filhas, a minha e da Marcela, não nasceram com esse conhecimento. A gente está implantando a cada dia dentro de casa. A escola onde elas estudam tem a metodologia do Think Kids, né? Então, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, eles estão tendo consciência. E quando chega num shopping, quando chega numa grande loja de brinquedos aqui no Rio, pai, dá para comprar isso aqui? Uhum. Esse possível. mês Muda a postura, né? muda a postura. É. E aquela mudança de postura constrange a gente. aí o que? No meu caso aqui, eu sou um pai molengo, eu acabo, não, filha, deixa eu ver aqui que eu acho de repente. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas eu fico feliz com isso. Sim. E isso você está formando um cidadão, não é só para dentro de casa, não, para o Brasil, para o mundo inteiro. Pra vida. Para a vida, para onde quer que ele ande. Inclusive, gente, a gente gosta muito de falar isso. O que nós fazemos aqui é um trabalho geracional. Essa cultura que ele adquire com esse tipo de conhecimento que a Jaque está falando, ele vai levar para os filhos. Sim. Isso aí. Filhos dos filhos, e assim vai. O mais legal disso tudo que dentro da nossa metodologia tem atividades como esta que a Jaque Sim, acabou de contar e eu ia falar relatar, sobre né, isso. Jaque? Eu só queria voltar um pouquinho a falar sobre o consumo consciente. Você Com pode. O consumo consciente é um objetivo, é uma competência na BNCC. Sim, Então, quando a gente Jaque, fala, verdade. parece que a gente está falando coisa, né, de uma habilidade muito abstrata. Mas Verdade. não, isso já está dentro da sala de aula quando a gente fala dos 5 R's. Uhum. Só que o que eu percebo é justo isso. A fala acaba sendo mais vazia. A gente não consegue vivenciar. Quando eu mostro, né, quando eu apresento os 5 R's, explico que é repensar, reutilizar, reduzir e todos os outros que agora eu não vou me lembrar, mas posso pegar depois. Mas assim, repensar. Por que a gente precisa repensar? A gente precisa repensar antes de consumir. Será que a pergunta da sua filha foi justo um dos R's da competência de ciências da natureza, né? A gente precisa repensar antes de comprar, porque a gente precisa reduzir o consumo, não só por situação financeira, mas também pelo lixo que a gente gera no mundo. Então, é uma cadeia, Verdade. na verdade. Sim. E aí, quando a gente traz isso para educação financeira, e a gente junta, porque a gente sempre fala, né? Nas nossas aulas a gente fala, é possível demais trabalhar a educação financeira, porque ela está lá ligada de forma muito tímida em outros conteúdos. Com e a gente certeza. precisa ter justo essa chavezinha, girar a chave e dizer, olha, isso eu posso usar na educação financeira, que é um conteúdo, né, que as crianças trabalham até nas séries mais longas, né, Sim. no final do ensino fundamental. Sim. Mas a gente precisa entender que isso faz parte, o consumo consciente é importante para a família, é importante para a saúde Muito. financeira, Verdade. importante para o autoconhecimento. Verdade. Pequenininho, né? Quando a gente fala lá de escolhas, Isso. né? E aí a gente sabe que precisa, é por isso que quando a gente fala que a metodologia do EFINC, ela precisa abraçar as famílias, porque a gente sabe que dentro da sala de aula sozinha a gente não consegue tanta coisa. É um Não, start. é verdade. Né? Porque as famílias precisam entender. Por isso, quando a gente fala do podcast, que a gente fala de todas essas coisas que a gente tem ferramentas, né? colocado Uhum. nas mídias sociais, a gente diz, olha, é para pais, professores e gestores. Porque a gente sabe que não finda na escola. Verdade. Né? Inicia na escola e nem finda na escola. A gente extrapola isso para o muro. E aí é importante a gente falar assim, força, Cris.
vai, seguro não, Cris. É isso aí. Não dá, a É. gente sabe. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente adulto, começa a ter essa consciência de não sofrer pelo não, Muito e bom. sabendo que na sala de aula eles estão trabalhando essa escolha, esse consumo consciente. E às vezes acontece o que você sente. A sua própria filha diz, eu acho que hoje não, pai. Por quê? Porque ela tem um reforço lá atrás na escola dela. Na escola dela, ela está sendo preparada emocionalmente para essas frustrações. Sim. Não vai dar para comprar agora, pode esperar. Eu falo que minhas filhas são assim, graças a Deus. Graças a Aline que me colocou. Então, assim, elas são super conscientes e tranquilas. Não tem ninguém chorando, Sofrendo, desesperada, nem sofrendo porque não está com a bolsa nova, nem com um telefone de última geração. Aguarda, espera. Não quer dizer que nunca vai ter. Quer dizer que espera um minutinho, É um espera processo, pouquinho, né? Sim. E o que eu falo é isso. De novo, a gente traz as oportunidades da educação financeira, da alfabetização na educação financeira, junto com o material do eThink Kids. Né? Todas perfeito. essas atividades. Atividade não necessariamente da visita à cantina, mas tem atividade na apostila que eu preparei, né? Nas apostilas que eu preparei, porque a gente teve esse cuidado de ir dosando as competências, né, de cada faixa etária, mas eles vão vivenciar esse consumo consciente, essa escolha, essa lista, essa lista de desejos. Então, tudo isso já está amarradinho também na nossa metodologia. Mas, Jaque, qual tem sido assim, a aceitação dos pais? Qual retorno eles têm dado para você em relação a essas ferramentas que você tem usado em sala de aula? Então, os pais sempre trazem alguma fala com relação à educação financeira, muitas vezes nem sabendo, né? Claro que quando eu me apresento, eu falo também que eu sou educadora financeira, mas tem algumas situações. Um exemplo, uma mãe que me para na entrada, né, da criança e fala, Jaque, ela está lendo tanto, e eu combinei com ela que a cada livro lido eu ia dar R$20 para ela. Aí eu faço, me arrepio, e aí eu faço aquele charme, meu Deus, que coisa boa, né? E aí a mãe, agora ela tá lendo mais de um livro por semana. Adorei. Eu falei, te vira, foi o combinado. É isso aí, agora é isso já aí. era. Agora aproveita que ela tá lendo bem. E aí trago para a sala de aula esse tipo de conversa, né? Chamo a estudante perto, pergunto como é que está sendo, ela me explica tudo, fala onde está aguardando. Eu acabo aproveitando esse momento. Então, eu percebo, assim, que os pais trazem elementos sobre educação financeira. Com relação a essa atividade que a gente fez, né, da visita à cantina, em seguida eu atendi uma família e a mãe veio, assim, maravilhada. Já que ele amou. Ele falou que adorou receber troco. Falei sobre o troco também no retorno, né, da compra, porque eu falei sobre a antecipação a visita, mas a gente foi na semana seguinte, de fato, comprar o lanche. Eles compraram, eles lancharam, né? Teve criança que não quis comprar porque não tinha o produto que queria, e isso foi conversado também. Não tem problema, não tem que comprar porque está lá na cantina. Trouxe o lanche, come teu lanche. Então, assim, Cris, eu fico muito orgulhosa desse tipo de vivência, sabe? Bate aquele sentimento de caramba, parece que eu estou realmente plantando aquela semente. E os pais retornam com isso, já que ele amou. Ele falou que recebeu o troco, ele falou que teve gente que não lanchou. Aí eu falei para essa mãe, falei, porque não era uma obrigatoriedade lanchar na cantina. Ela tinha trazido o lanche, não gostou do que era oferecido, e tudo bem, isso é aprendizado. Né? Tudo isso a gente traz para a caixinha do aprendizado, né? Para a gavetinha do aprendizado. Então, assim, os pais, de forma tímida, porque, né, é uma instituição grande, eu não fico sempre conversando, né, entregando as crianças, mas eles vêm com esse tipo de fala. O outro falou, Jaque, meu filho está pedindo um cofrinho agora transparente, porque você falou na sala que é importante que o cofrinho seja transparente para ver, né, o dinheiro crescendo. Eu falei, exatamente isso, levou para casa. É isso mesmo. Já que ele está querendo trocar o videogame, está tão empenhado com isso. E aí cada família vai usando sua estratégia, né? Sim. Tem família que vai atribuir o valor à leitura do livro. Há quem discorde.
a família tá fluindo bem. Para a menina tá crescendo. Então, não é, de novo eu trago, não é o nosso papel de criticar o que cada família faz. Sim. E trazer isso como uma consciência financeira. Né? Então, assim, as famílias trazem, sim, relatos positivos com relação a isso. As crianças trazem também de forma muito intuitiva, assim, Jaque, eu ganhei minha mesada, mas eu perdi. Né? Deixei em tal lugar, fui no parquinho, deixei a carteira enquanto fui jogar futebol, perdi. Ai, caramba, que coisa, o dinheiro é um bem tão precioso, né, pra gente perder. E aí eu volto para trazer isso. Eu já tive situação de evento na escola que os pais, a Marcela deve ter passado por isso algumas vezes, quando os pais vão para alguma apresentação e precisa deixar a criança e voltar para o trabalho. Choro. Sim, né? várias Aquele vezes. choro, porque eu quero, porque vou embora, né? E a gente senta e fala sobre a importância do trabalho. Né? Ai, Por que maravilhoso. que o pai deixou ele ali? Não foi um esquecimento, nem foi um desleixo do pai. Não, ele precisa ir trabalhar. Ele precisa sair para trabalhar. E por isso que você está nessa escola maravilhosa. E a gente vem Amo essa conversando, explicação. coloca no colo e depois tem um retorno. Caramba, já que ela falou, ficou tão feliz porque sentou no seu colo e você explicou por que eu tinha deixado ela na escola naquele dia e fui trabalhar. Então, assim, são pequenos relatos, talvez não no intuito de dizer, caramba, é a educação financeira que está falando disso. Entende? Eu acho que as famílias não têm essa noção exata. Verdade. Porque ainda é uma semente, né, Cristiano? Sim. A gente está plantando. Eu tenho consciência que eu estou plantando. Né? Eu peço a Deus que o terreno esteja fértil. Com certeza. Mas também, se não tiver, a semente está lá e eu sei que No vai tempo germinar certo. no tempo dela. Isso aí. Sim, o Think Kids tem 14 sementes. 14 livros didáticos que você Sim. pode implantar na sua escola. E volto a dizer aqui, você é pai, mãe, está me ouvindo, está assistindo aqui, não tem educação financeira na sua escola, na escola dos seus filhos, chama a gente. Manda uma mensagem aqui, entra no nosso site, no nosso Instagram, thinkkids_es, e busca pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar nossa metodologia para lá, para cada escola aí que você indicar aí pra gente. Só que tem um ponto aqui também que eu achei interessante, né, já que tá falando aqui, e eu queria falar um pouco sobre isso também. Muitos professores que a gente percebeu durante os nossos treinamentos, quando eu e a Marcela, nós participamos de muitos treinamentos com professores, ensinando a eles a nossa metodologia, nós percebemos que existem muitos professores que estão um pouco desanimados, meio que fora de foco, perderam meio que o propósito. E eu percebo na fala da Jaque que a educação financeira veio para dar um upgrade na vida dela. Não só pessoal, mas dentro dela mesmo. A gente consegue perceber isso em Sim. você, Jaque. Você fala com muita propriedade. Sim. Porque isso é vida dentro de você. Entusiasmo. Muito entusiasmo. Sim. E o legal disso é que essa metodologia, esse treinamento, está disponível para cada professor que tiver acesso a isso. A gente faz questão de treinar o professor, a gente faz questão de trazer o professor para uma nova realidade, dar um gás no professor. Porque, gente, você, professor que está me ouvindo, assistindo aqui, vocês são incríveis. O que seria de nós? Eu costumo dizer nos nossos treinamentos, eu nem chamo de professor, eu chamo de mestres, que eu acho que dá mais peso, entendeu? Dá mais valor. Vocês são o que seria de nós se não existissem os professores, os mestres. Eu não conseguiria falar, não conseguiria formar uma frase aqui se não fosse vocês. Então, muitas vezes, com o decorrer do tempo, a gente perde mesmo. Perde a essência, perde o prazer, muitas vezes não é tão valorizado. Só que nós viemos com essa metodologia ao ponto de colocar no coração do professor que ele tem uma missão, ele tem um propósito que é muito maior do que a própria vida dele. Que isso que a Jaque está fazendo, né, e outros professores estão fazendo dentro da nossa metodologia, é trazer uma nova realidade de vida para famílias, para casas, para crianças, para pais responsáveis. Sim. Porque além da nossa metodologia, nós damos palestras para os pais também. Nós fazemos os nossos eventos. Já a gente vai estar fazendo aí, transmitindo no nosso Instagram a nossa Feira do Empreendedorismo,
que é maravilhoso, onde a criança põe em prática, né, Marcelo? Sim. Aquilo que é ensinado dentro da sala de aula. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais. Segue a gente lá, por favor, para ficar por dentro de tudo. Então, eu vejo como é importante, né, Marcelo, trazer essa vida, professor. Eu sei que muitos não passam por isso, mas eu vejo que uma grande maioria está cansado, está sobrecarregado. E a educação financeira, ela tem esse poder de trazer uma nova visão. Professores endividados. E quem tem acesso à nossa metodologia tem acesso a um curso de organização financeira e como sair das dívidas. Perfeito. 100% online, tá aí gratuito para você que tiver presente. Você que é professor, coordenador, fala lá com o dono da escola, com o diretor lá para implementar o EFIN Kids, porque você ganha isso daí. E é um acalento a mais, né? Mediante tudo que você já falou, o professor ter ciência que esse material que nós desenvolvemos, né, Jaque? Nós tivemos esse carinho de fazer um material leve, né? Descontraído, lúdico, né? Porque muitas vezes os professores ficam tão engessados, preocupados, né, em cumprir, né, o conteúdo, né? Tudo bem, tem um conteúdo que vocês precisarão ensinar, mas ele está tão leve, descontraído, envolvente. Então faz diferença na sua vida, professor, e com isso você tem esse entusiasmo que a Jaque fala, que eu falo durante as entrevistas e visitas, né? Tem gestores que falam assim, não, eu não quero que você treine a minha equipe, eu quero você dê aula com esse entusiasmo. Mas eu falo, à medida que você estuda, à medida que você entende, aí acontece esse descortinar, que foi assim para mim, por isso que eu uso tanto essa palavra. Eu vi uma outra realidade, eu falei, meu Deus do céu, eu achava que eu entendia, que o meu autoconhecimento estava em dia, mas não. À medida que eu fui estudando, fui entendendo, me conhecendo, sabendo qual era o meu perfil comportamental, e isso as crianças também têm acesso, à medida que eles vão estudando, né, cumprindo as atividades, e eles vão se conhecendo, e isso é perfeito, né, Jaque? Para que eles voem. Eu queria falar um pouquinho sobre a sobrecarga do professor. Quando você falou que os professores estão cansados, eles estão. Né? Eu sou professora e posso falar com propriedade. Verdade. A gente tem uma demanda gigante, Cris. A gente tem, apesar de uma estrutura maravilhosa, né, a gente sabe que tem uma demanda gigante porque existem conteúdos a serem abordados. Né? Existem procedimentos a serem realizados dentro da sala de aula. A gente não chega e conta só uma história. A gente faz agenda, a gente vista a agenda, a gente escreve no quadro, a gente corrige no quadro, a gente atende aquele que está com o cadastro desamarrado, a gente vai enxergar, sabe? A gente tem toda uma demanda. Né? Várias funções que desempenhamos, né? Psicólogas, mães, isso. Enfim. Então, assim, a gente tem uma demanda mesmo do labor, né? Do fazer, né? Do professor. Fora essa sobrecarga emocional, né? De várias questões dentro de sala de aula, a gente sabe de várias questões de sala de aula que a gente tem. Fora essa defasagem, né, financeira que a gente sabe que existe. Então, tem um conjunto de coisas que sobrecarregam o professor. E aí eu concordo plenamente com você. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala da educação financeira, que é uma educação financeira com viés de uma educação socioemocional, que vai trabalhar o emocional daquele professor, vai apontar para ele, cara, tu é capaz. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu falo de vida própria, assim. Se a Aline, né, que eu brinco, já que vem fazer o curso, já que faz essa formação, né? Porque a gente começou estudando a metodologia do EFIN Kids. E eu sempre disse, não quero ser educadora financeira. Não, já que você vai entender. E aí passa a entender que eu tenho várias habilidades. Isso é maravilhoso. Que todas essas habilidades podem me gerar renda extra. Isso. Que essas rendas extras podem me tirar de um endividamento. Isso. E aí, só que nós, professores, nós estamos muito sobrecarregados. E aí, essa sobrecarga até coloca uma nuvem na nossa frente que a gente não consegue visualizar essas outras, né, essas outras funções, essas outras habilidades. E aí eu entendo, Cris, quando a gente fala assim, quando a gente chega em uma escola
né? A gente está prospectando, está conhecendo um monte de gente nova, várias escolas, e que o professor olha aí, não, pelo amor de Deus. mais um livro, não. É. A gente entende isso, né? E aí eu falo com muita tranquilidade, eu te entendo, né? Eu sei das suas dores, que é a fala que a gente sempre usa, né? Eu entendo essa dor, porque é mais um livro, meu Deus do céu. Até conhecer qual é a proposta. Isso. Porque a gente volta, né, a falar, é mais um livro, né? É uma disciplina, né, que tem carga horária, tem tudo Isso bonitinho, aí. tem material didático, tem suporte, né? Tem tudo isso nessa metodologia. Tem o manual do professor. Só que eu acho que o que mais me traz de conforto, Cris, que como professora, caramba, já tu como professora sobrecarregada, o que é que tu vai se enfiar em vender uma outra disciplina? Entende? Uhum. Por que eu faço isso? Por que eu entendo? Porque além de saber do papel transformador na vida do professor, além de eu saber, né, de vivenciar que esse papel transformador extrapola a sala de aula, né? A gente abrange toda a comunidade escolar, porque eu transformo minha vida como professora, eu transformo a vida do meu estudante Isso. como uma sementinha. O Isso. estudante vai levar isso para casa Uhum. como outro galho dessa grande árvore. Sim. Né? E a metodologia foi pensada por isso. Por que o eFINC Kids... A gente tem vários materiais didáticos de educação financeira. Marcela está aí para comprovar quantos que a gente precisou analisar. Uau! Né? Então, a gente tem vários materiais didáticos de educação financeira. Mas por que então a gente faz mais um? Não é? Por quê? Porque a metodologia, o material didático do eFINC Kids foi pensado pelos professores. Isso aí. Foi pensado para os professores. Isso. É isso aí. Né? Então, assim, não é um livro a mais para você. Professores. Feito por Pensado professores, pensado pelos professores, realizado pelos professores. Entendendo as dores dos professores. As dores. Então, assim, a gente sabe que tem toda uma plataforma que vai ajudar o professor nisso, né? Porque tem um livro didático. E eu, como professora, eu também tenho algumas competências a fazer, né? Dentro da sala. Uma disciplina, por exemplo, de robótica, que me vem um material didático que eu preciso dar conta. Mas de que suporte eu tenho daquilo? Se eu não consigo internalizar isso, se eu não consigo estudar sobre isso, se aquilo não muda a minha vida. E aí a metodologia do eFINC Kids é o caminho inverso. Né? Nós, professores, estudamos uma metodologia. Nós, professores, aplicamos isso de forma remota para outros adultos trabalharem. A Marcela, né, que deu o start de ver uma necessidade, a gente precisa. Eu lembro muito a Marcela falando isso. Mas a gente precisa de livro didático. Mas Pelo amor de Deus. Um livro didático. Mas a gente precisa de um livro didático. Em todo o tempo. Justo para que esse livro didático, de fato, seja leve. Isso. Né? De fato, seja prático. Não seja uma marra a BNCC. Ai, a gente precisa agora. Ai, pelo amor de Deus, agora eles estão trabalhando, sei lá, guerra no Vietnã. A gente precisa falar sobre isso também. Não é isso. Né? Exatamente. É uma leveza. A gente dá até orientações de salas em círculo. Vai para o pátio. Vai conversar sobre isso no pátio. Não tem esse ambiente na escola, arrasta as cadeiras. Isso, muda lá a estrutura, faça círculos, grupos, é isso aí. O importante é a troca e verbalizar, né? Tem a questão também de assim, convidar essa família, porque quando a gente fala que a metodologia ela ultrapassa o muro da escola, no próprio material a gente faz esse convite à família, né? As tarefas de casa, que é um ponto que eu sempre bato, assim. As feiras. Eu sou a favor da tarefa de casa desde que a gente usou isso na metodologia. Sim. Né? As tarefas de casa não são folhinhas para as crianças responderem em casa. As tarefas de casa é um convite à família. Isso. A tarefa de casa é um convite para a família perceber o que está sendo trabalhado em escola, para a família entender que ele é capaz de fazer essa mudança, para a família valorizar esse conhecimento desse filho tão pequenininho, já sabendo fazer escolhas, por exemplo. Ai, que perfeito. Né? É linda, é emocionante. Então, assim, e eu acho que a cereja do bolo é essa formação continuada do professor. A gente não consegue dar o que a gente não tem, Cris.
Sim, né? eu falei isso. Como é que eu vou entregar ao professor uma disciplina de educação financeira, né? Que a gente tem visitado a escola que está lá, que já trabalha educação financeira. Quando você vai dialogar, né? Fica meio preocupado. E o suporte? Então, eles vieram aqui, mas depois sumiram. E quando nem tem, pega a habilidade lá da BNCC e coloca para o professor. E é o professor que já está sobrecarregado com toda a demanda. Sim. Tadinho, ele não vai dar conta disso Não mesmo. vai. Não vai, gente. Não E vai. aí vem essa, a que eu falo que é a cereja do bolo, essa formação do professor, que não são aulas. Eu vou ter que fazer mais uma aula. Não. Né? Muito gostoso, gente. Só quem já assistiu essas Exatamente. aulas da Aline sabe quanto que a linguagem dela é acessível, quanto que é visível essa mudança quando a gente assiste, né? E sem contar que vai começar a entender sobre endividamento. Então, tô muito feliz de fazer parte dessa equipe, né? E saber Privilégio. que eu vou conseguir extrapolar a minha sala de aula. Se eu já fico orgulhosa com o que eu faço na sala de aula. E por isso que eu não saio. Parabéns, porque eu sempre comento, né? Parabéns. Não, permaneço dentro de sala de aula porque é o que me faz ainda feliz hoje. Ainda vai fazer durante muito tempo. E por que a gente não sai? Porque eu sei que ali eu estou fazendo diferença, né? Isso. E aí você saber que existe um material que está fazendo diferença em outras salas, como você traz o relato da sua filha numa escola que já adota esse material, isso é muito gratificante. É muito bom. Maravilhoso. Gente, eu falei que ia ser aula. Eu falei para vocês que hoje era dia de você ficar anotando aí todas as dicas. Só aqui já dá um planejamento de aula. Verdade. 1 ou 2 planejamentos de aula fácil. Fácil. E eu volto a dizer, quer conhecer nossa metodologia, entre em contato com a gente. Chama a gente lá no Instagram. Nós estamos aqui à disposição para apresentar para você, para sua escola, para a escola dos seus filhos, que vai ser um prazer enorme. Nós estamos finalizando mais esse episódio, mais esse capítulo do nosso podcast. Marcela, você quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu quero agradecer, né? Como a Jaque falou, que privilégio nosso fazer parte de tudo isso, dessa construção, né? Sim. De algo que já está agregando, que já está fazendo diferença na vida das crianças, na vida das famílias, na vida da equipe pedagógica. Nunca vou esquecer quando eu comecei a implementar a educação financeira em uma escola aqui no Rio de Janeiro e uma professora me disse: como eu vou trabalhar a educação financeira se a minha vida está desestruturada? Então, nós fomos pegando esses depoimentos, esses relatos, e em cima de tudo isso que vocês ouviram, nós elaboramos esse material. Então, agradecer a Jaque por essa parceria. Ela já virou uma amiga nossa, né, Cris, da família. Muito bom, aprendo muito com a Jaque. E as pessoas, acho que as escolas precisam de professoras como a Jaque, com esse amor, com esse carinho, com esse entusiasmo, com essa preocupação. Continue, Jaque. Parabéns, viu? É isso. Parabéns, Jaque. Você quer falar mais alguma coisa? Só quero agradecer o convite. De novo. Querida. Mais uma vez. E sempre aqui disponível. Casal Maravilha. Sempre aqui disponível para vocês, quando a gente precisar. Sempre, né, Cris? Com certeza. E agradecer a oportunidade, a Aline também. A Aline, né? querida. Que cria todas, aquela cabeça borbulhante. Sim. E Que seria de nós sem a Aline só. Que oportuniza tanto crescimento para tanta gente. É verdade. É verdade. Isso, gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilha com o maior número de pessoas. E até o próximo podcast EFIN Kids.